Então, dando continuidade aos estudos da parte 2ª, capítulo 4, da pluralidade das existências. 7º item, parentesco e filiação. Vamos recordar então um pouquinho sobre a reencarnação, né? Que a reencarnação é o retorno da alma, do espírito, à vida corporal, né? De volta ao corpo físico. O processo reencarnatório acontece desde a sua lá na erraticidade até chegarmos na nova existência, ou seja, na existência atual, né? Naquela em que o espírito está vivendo. E vamos também relembrar a máxima do Cristo, aonde ele diz: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eis aqui o processo da reencarnação, trazida pelo nosso mestre maior. Diz ele ainda a Nicodemos: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é a carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O espírito sopra onde quer e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem e para onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Então, essa interpretação é fundamentada na doutrina de Jesus, que é a base da reencarnação, onde ele fala o que é nascido da carne é a carne e o que é nascido do espírito é espírito. Ele faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é da carne, que indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito independe do corpo. Ou seja, né, quando nós realizamos nossas experiências reencarnatórias, o que não foi possível resolver as nossas experiências anteriores, isto ocorre muitas vezes, muitas vezes não ocorre nas famílias. Aquilo que eu não consegui elaborar, né, nas experiências passadas, eu venho, muitas vezes, o corpo, né, troca, a roupagem troca, mas o meu espírito é o mesmo. O meu espírito vem vivenciar, né, de um novo corpo, né, de novas experiências, mas a minha individualidade espiritual é só minha. Eu não vou desenvolver uma herança, digamos, uma herança genética do meu pai e da minha mãe, ou eu passar para os meus filhos. Não, eu venho com a minha individualidade, né? Os meus pais vão me receber, vai formar 2 corpos formando o terceiro, que sou eu, né? E eu vou receber, sim, uma carga genética do corpo físico, desta roupagem. Aí eu vou ser parecida com meu pai, ou mais parecida com a minha mãe, vou ser alta, vou ser baixa, vem toda aquela característica, né, da família, dos pais entre os filhos. Como Kardec faz a pergunta 203, se os pais transmitem aos filhos uma parcela de suas almas, ou se limitam a lhes dar a vida animal
a que mais tarde outra alma vem adicionar à vida moral? A resposta: dão-lhes apenas a vida animal, pois que a alma é indivisível. Um pai obtuso pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Então, aqui, o que ele quer dizer? Que os pais, ou melhor dizendo, que os filhos, muitas vezes, têm filhos que a gente sabe que são muito inteligentes e os pais são limitados nessa inteligência. Ou às vezes ao contrário, às vezes os pais são muito inteligentes e os filhos são muito limitados, né? E isso também tem a ver com as vidas anteriores, porque nós não lembramos o que nós fizemos, né? Então, por exemplo, um pai que falta a inteligência e o filho sobra a inteligência, digamos assim, o que acontece aí? Muitas vezes é tolhida a inteligência nos pais, né? Até mesmo para provas, né? Do próprio filho e dele mesmo, né? Às vezes até, geralmente, quem vem com um déficit de inteligência é para experimentar a humildade, né? Para desenvolver a humildade, né? Às vezes a pessoa muito inteligente, ela olha para o semelhante, diz, mas que criatura bem burra, que criatura isso, que criatura é aquilo, não sabe nem escrever, não sabe nem ler, né? Constrange o semelhante por não saber ler, por não ter ainda um linguajar, né? Enfim, qualquer nesse sentido, né, de cultural, muitas vezes aquele inteligente, né, vem numa existência para passar, ela é, digamos assim, a caçada inteligência temporária, né? Porque uma vez que nós desenvolvemos a nossa inteligência, nós não vamos perdê-la, né? Não esqueçamos que o espírito ele não regride. Então, para que elabore uma nova existência, para trabalhar no orgulho, né? Lapidando o orgulho, então ele é caçado da inteligência. Ele sente uma dificuldade de entender as coisas, né? E às vezes o filho já vem com essa inteligência para auxiliar, para mostrar para o pai, né? Ter toda aquela paciência de ensinar, né? Então, isso aí varia de cada caso, é um caso, como a gente está sempre falando, né? Mas essas trocas, essas experiências que é fundamental para a progressão do espírito, né? E a carga que ele fala aqui das parcelas, né? É exatamente isso aí. Os pais, eles não podem emprestar uma parcela da alma deles, porque a alma, o espírito não se divide, né? Então, isso aí cai por terra. Agora, aquela influência, né? Que isso os pais trazem por uma missão, uma responsabilidade, né, que os pais têm para desenvolver o espírito do filho através da educação. Mesmo um pai que é tolhido de uma inteligência, ele pode desenvolver aquela parte da sabedoria, né? Usar então o bom senso, né? Procurar fazer o filho estudar, desenvolver também não só a sua parte intelectiva, mas a sua parte moral. Essa é a influência, e também os pais têm como missão, né, para desenvolver o espírito do filho pela educação, né? Educação moral, educação mesmo cultural, né? A educação, seja ela do sentimento ou na educação cultural. Item 8. Parecenças físicas e morais. Neste item, trata-se das aparências físicas que os pais têm aos filhos, né?
mais na parte consanguinidade, que é onde os espíritos, né, de volta ao corpo físico, se assemelham fisicamente, biologicamente, são parecidos com a mãe, são parecidos com o pai, né? Isso na consanguinidade. Agora, na parte da espiritual, né? Isso não ocorre, né? Essa herança, digamos assim, essa divisão de almas que o pai, como nós vimos na questão anterior, né? Então, quando às vezes dá a impressão que a criança já nasce sabendo, né? Que às vezes tem um comportamento assim que parece um adulto, já é uma criança evoluída, isso é a parte individual dessa criança que já vem em vidas sucessivas trabalhando a sua questão espiritual, né? Então, e essa essa parte da dessas dessa moralidade, né, que pode existir entre os pais e filhos, pelas influências dos pais, né? E é isso que fica registrado no perispírito, como o pai e a mãe educaram aquele filho, aqueles filhos, sob um prisma, né, de amor, de paciência. Então, isso sim faz a diferença, né? E os espíritos afins, né? Eles se reúnem em grupos, né? Esses espíritos que se assemelham, né, das suas tendências, eles vão se atrair, né? Vão viver em grupos. Isso quando é um grupo, digamos assim, um grupo num desempenho do amor, da caridade, da fraternidade, né? Imagina na família, aonde o marido, a esposa, né, com um afinco evangélico, eu digo evangélico na sua estrutura espiritual, né, vão receber aquele filho, aqueles filhos já com fortalecidos espiritualmente. Se esses filhos vêm como uma bênção também já são evoluídos, né? Vem ajudar não só os pais, a família como um todo, vão ajudar outras famílias com seus exemplos, né? Dizer, ai, que família maravilhosa, que família abençoada, pai, mãe, filhos, são espíritos que vieram com uma missão, né, de dar exemplo de educação, de formação espiritual, aonde reina pelo menos, não vai ser assim, ó, 100%, porque num planeta de prova e expiação não vai existir a perfeição, né? Mas vão demonstrar, né, o que tem de melhor para auxiliar a outros que necessitam deste exemplo. Então, eles vêm com esse propósito de auxiliar, né? Agora, obviamente, que cada caso, como eu falei, cada caso é um caso, né? Então, na pergunta 208, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre os filhos depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais que têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação, constitui-lhes uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir nos seus desempenhos. Isso ocorre lá na erraticidade, fazem aquela elaboração, né?
Então, os pais se comprometem de auxiliar os filhos. Eles fizeram perante a espiritualidade maior, perante Deus, né? Na missão de desenvolver aos seus filhos o caminho na senda do bem, né? E se eles aqui chegam e falham, eles são responsáveis pelo seu desempenho e vão ter que voltar outras vezes. É assim o processo de progressão dos espíritos. Esse é o processo. Na questão 211, a questão 214, aqui é mais sobre a semelhança, né, dos espíritos, das almas, de gêmeos, né? Então, na questão espiritual, esses espíritos que se assemelham de caráter são espíritos muitas vezes simpáticos, né, que se aproximam por sentimentos que nutriram em outras vidas e são felizes como que estão juntos novamente. Outros, na questão 212, há dois espíritos, duas almas nas crianças cujos corpos nascem ligados, tendo comuns alguns órgãos. Ele responde que sim, né? Ou seja, mais é os irmãos siameses, né? A semelhança entre essas almas é tal que se faz vos parecer que em muitos casos se torne uma só. Dá-se a impressão que é uma só, principalmente quando é ligado num dos órgãos internos, né? Então, são espíritos totalmente ligados, até no corpo, né? Até no corpo físico são ligados, tal é a semelhança de caráter, né? Na questão 213, pois que nos gêmeos os espíritos encarnam por simpatia, de onde provém a aversão que às vezes se nota entre eles. Não é de regra que sejam simpáticos os espíritos dos gêmeos. Acontece também que espíritos maus entendam de lutar juntos no palco da vida. São os espíritos compromissados, são antagônicos, né? Não são simpáticos, mas vêm como gêmeos e os dois têm que vencer isso aí, né? Essa existência. Então, o espírito, né? Ele muitas vezes conserva os traços do caráter moral nas existências anteriores. Ele pode, né? Ele conserva. Muitas vezes claro, ele conserva, mas de acordo com que ele venha a passar suas provas, né? Ele então vai reconhecer, né? Por exemplo, se é uma pessoa orgulhosa, né? Com muito orgulho exacerbado, ele ele sabe, diz, puxa, por que eu sou assim, né? Lá os orgulhosos geralmente não têm essa postura de reconhecimento, né? Então, mas quando ele já experimentou em vidas passadas uma abertura para isso, ele já começou a trabalhar em vidas passadas esse orgulho, na existência atual vai ser mais fácil ele dar esse clique, dar esse átimo da consciência e despertar. Então, ele pode mudar, né, o caráter, né? Então, ele pode melhorar o seu caráter, ele pode evoluir na questão espiritual.
Isso, por exemplo, como diz aqui na questão 216, né, que ele dá o exemplo que se esse espírito de um senhor, né, passa a ser escravo, imagina, né, ele reconhecer esses um senhor que passou a ser escravo, como é que ele vai aceitar essa nova existência agora? Se ele já experimentou lá atrás, né, essa essa mudança que não pode ser assim, sei lá, por intercessão muitas vezes de espíritos superiores, às vezes os parentes, os pais, a mãe principalmente, né, que já tem esse lado mais do coração mais trabalhado, né? Através das experiências também das trocas de gêneros, mas enfim, né? Todos vêm com essa função de melhorar, né? Então esse que é um senhor passa a ser escravo, né? Dificilmente ele vai reconhecer, né? Como diz, sendo o espírito sempre o mesmo nas diversas encarnações, pode existir certas analogias entre suas manifestações, se bem que as modificadas pelos hábitos da posição que ocupe, até que um aperfeiçoamento notável lhe haja mudado completamente o caráter, por quanto de orgulho e mal pode tornar-se humilde e bondoso se arrependeu. No caso, se ele chegou ao arrependimento, né, de carrasco, de orgulhoso e mal, ele pode se transformar, né? Trabalhou na humildade, né, e na bondade, então ele já tem uma nova visão a respeito dessa conduta, né? E, e fala também, continua, né, falando sobre o caráter físico, né, das existências pretéritas, na 217, é do caráter físico de suas existências pretéritas, conserva o espírito traços nas suas existências posteriores, o novo corpo que ele toma nenhuma relação tem com o que foi anteriormente destruído. Entre o espírito se reflete no corpo, sem dúvida que está unicamente na matéria. E as semelhantes raças. Os espíritos se reúnem em grupos de acordo com as semelhanças e suas tendências. São espíritos que também, né, trazem um compromisso moral, né, para que desempenhem uma função aqui de trabalhadores na senda do bem. E em todos os lugares, né, nós vamos encontrar esses grupos, né, de espíritos que se assemelham, né, pelas essas tendências. Assim também como tem aqueles espíritos que, que se assemelham por afinidades ao mal, né? Mas nesse caso aqui, Kardec fala sobre as raças, né? Em cada povo, o que dá origem a esses caráteres distintivos que se nota, né? Então, são esses espíritos em grupo, né? De acordo com essas semelhanças que vão trabalhar em prol da coletividade, né? Então, eles se simpatizam com esse coletivo, né? Eles se acham no meio que lhes é próprio, ou seja, em todo o globo terrestre, em todas as regiões
de todos os povos, tem esses grupos de espíritos, né, que se assemelham nesses propósitos, né, por conhecerem já, obviamente, de outras existências, já desenvolveram esse lado do caráter, da moral elevada, então eles vêm em grupos para desempenhar isso, né, no sentido de progresso, sempre no progresso daquele povo, né? Cada situação tem, melhor dizendo, cada região do mundo, né, em cada país tem esses grupos que é da senda do bem, né, que vão desempenhar com feito, com boas realizações, vão desenvolver na sua parte da ciência, vão ajudar, né, até na ciência humana. São grupos de pessoas que nascem nesses povos, né, para auxiliar a humanidade, né? Então vem em diversos aspectos da ciência, da educação, né, principalmente no que no que tange o progresso da humanidade, né? Então, um povo é uma grande família, né, formada pela união desses espíritos simpáticos. Item 9. Ideias inatas. Então, questão 218. Né? Ao encarnar, o espírito conserva os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores? Sim, guarda vaga lembrança. Esquece-os temporariamente, não os perde. Conserva-os em forma de intuições e aptidões. Pode ter faculdades intelectuais adormecidas ou bloqueadas. Em cada nova existência, o ponto de partida, então, para o espírito é o que na existência precedente ele ficou, quer dizer, fica arquivada no perispírito essas aptidões, né? essa faculdade intelectual, né? Mas ela fica lá, né? No perispírito. Na posterior reencarnação, o espírito traz isso como uma intuição muito forte, né? Como nós já vimos, né? Então, mas ela fica na memória perispiritual, mas bloqueada. Então, nós temos vários exemplos, né? Temos o Mozart, né? Que compunha a sua primeira música com 5 anos de idade. Da onde vem essa aptidão dele, né? Um menino que nunca assim compôs música, sua primeira vez que ele, né, compunha essa música. Então, ali está o que a prova da reencarnação, né? Que vem aos poucos. E assim a gente tem vários exemplos, como crianças superdotadas, que eles chamam, né? Os gênios. Isso aonde vem, né? Vem de vidas passadas, né? Já desenvolveram aquela parte intelectual, né? As suas aptidões, porque nós sabemos que o espírito, nessa troca de existências, né? Ele uma hora vem, tira uma faculdade, estuda, principalmente nos tempos modernos. Nós não podemos esquecer também que a gente já viemos de lugares mais evoluídos, não conseguimos evoluir, estamos aqui no mundo de prova e expiação ainda. Mas isso não quer dizer que nós não desenvolvemos a nossa parte intelectual, né, da onde nós viemos, só que
nesse ponto de partida que nós deixamos lá, nós iniciamos aqui. E muitos de nós têm várias aptidões, né? Tem pessoas que têm uma aptidão para poesia, outras para leituras escritas, outras aptidões para compor música, outras aptidões para até mesmo para o esporte, né? Então, aonde vem, vai, aquilo é tão fácil para aquela pessoa e para nós que não temos aquela aptidão é muito difícil, né? Tentar fazer mas se eu quiser, qualquer pessoa, qualquer ser humano é dotado de inteligência a ser desenvolvida, se ainda não o tem, né? Porque cada caso é um caso, mas eu quero escrever uma poesia, então eu vou praticar. Tudo é também a formação de hábitos, né? Então, na próxima reencarnação eu vou ter mais sensibilidade, né? Para despertar esse senso poético, essa escrita com facilidade, vem os pensamentos flui, né? As inspirações e tudo mais. Então, essas ideias inatas, elas já são, melhor dizendo, elas já estão num estado latente, adormecidos no nosso inconsciente, lá no nosso perispírito. E ela pode, né, numa reencarnação, ela ficar lá, arquivada, e o espírito que querer desempenhar outra faculdade de alguma outra arte, né? Então, aí quando reencarna, né, ele coloca aquela que já estava arquivada junto com essa, por isso as experiências, elas tudo é válido sempre no lado positivo da música, né? Do lado da poesia, da pintura, dos instrumentos musicais, né? Trazer, cultivar esses hábitos, né? Tudo é benéfico para o espírito, é um aprendizado, é a troca de experiências através das vidas sucessivas. E sempre para finalizar, sempre nós lembrarmos, né, de desempenhar esse lado nosso que todos nós temos, do lado bom de enxergar as coisas com outros olhos, os olhos da alma, né? Essa diferença que nós temos que fazer para o mundo, para nessa coletividade, nesses grupos, né, que nós já vimos, dessas pessoas que vêm para fazer o bem em cada região do planeta, né, que sejamos, mesmo que de longe, mas procurarmos trabalhar em nós mesmos, né, trabalhar todas essas questões de colocar o bem em prática, né? Para que numa próxima oportunidade possamos voltar no mundo já regenerado e aprendermos cada vez mais de como lidar com as nossas emoções, de como aproveitar melhor o nosso tempo e garantindo uma vida futura mais feliz, porque nós somos todos uma grande família universal.